Quantos aqui acreditam que a presença de Deus nos conduz a transformações que ainda não experimentamos? Eu quero ler com você o primeiro livro das Crônicas, capítulo 13 e verso de número 13. Diz a palavra: não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes, a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses na sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Eu gostaria que você focasse muito nesse período de tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom. Esse período de tempo, nós acabamos de ler, fala sobre 3 meses. Um período de tempo curto, 90 dias. O tempo de experiência que um trabalhador, ele é avaliado por uma empresa que o acabou de contratar. 3 meses, 90 dias. É um tempo razoavelmente curto nesses dias que nós vivemos de pandemia. Dias onde cada semana muda o protocolo sanitário, cada semana muda as exigências das autoridades, as regras para a gente conviver. 3 meses, 90 dias foi o tempo necessário para Deus promover uma transformação profunda na casa de Obed-edom. E tudo isso por quê? Porque a Arca da Aliança estava mudando a história daquela família. Quando a gente olha para a Bíblia, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança significava Deus presente, a presença de Deus se movendo, a presença de Deus fazendo, a presença de Deus edificando. E quando essa arca está ali na casa de Obed-edom, a gente percebe que nesse curto espaço de tempo, essa família experimentou uma mudança profunda na sua história. Olha que interessante, essa mesma arca que ficou 3 meses na casa de Obed-edom, antes disso, tinha ficado 20 anos na casa de um outro homem chamado Abinadab. Quem era Abinadab? Filho de Saul e morador da cidade de Kiriat-Jearim. 20 anos a arca ficou na casa dele, mas em 20 anos, com a arca ali, nada aconteceu na casa de Abinadab. A palavra de Deus vai mostrar que mesmo com tanto tempo desfrutando da presença de Deus ali, nada aconteceu, nada mudou, nada sofreu uma transformação na família, na casa de Abinadab. Por quê? Porque a arca de Deus não estava sendo valorizada. Qual a diferença entre Abinadab e Obed-edom? Muito simples. A valorização pela presença de Deus. Aleluia. Diga isso comigo. Quando a minha família valoriza a presença de Deus, há uma transformação num curto espaço de tempo. Eu quero declarar que famílias aqui serão transformadas pelo poder da presença de Deus. E isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Num espaço de tempo muito menor do que o que você imagina. Agora, olha que interessante, 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Eu fico pensando, pastor, 20 anos a presença de Deus disponível e nada aconteceu. Eu sou uma pessoa que caminha com Jesus há 21 anos. E Jesus, ele fez toda a diferença na minha vida. Não era para eu estar vivo. Não era para eu ter constituído família. Não era para eu ter o privilégio do ministério sobre a minha vida. Mas 21 anos, caminhando com Jesus, eu olho para trás e eu percebo quanto a presença dele mudou coisas na minha vida. Graças a Deus. Agora, irmãos, é triste a gente conversar com pessoas na igreja que às vezes estão 20, 30, 40, às vezes até 50 anos na presença de Deus e não estão desfrutando ainda as transformações que a palavra de Deus promete. O pastor acabou de ler aqui o texto de Deuteronômio,
promessa preciosa de bênçãos de Deus, sobretudo para nossas famílias. Só que essa palavra está condicionada. É uma promessa condicionada a se nós obedecermos e cumprirmos a palavra de Deus. Então olha que interessante. O objetivo aqui, eu não quero fazer uma exposição sobre a importância da presença de Deus, porque eu conheço o pastor Davi, conheço essa igreja, acompanho alguns dos seus ensinos e sei que vocês são muito dedicados ao ensino da palavra. Mas eu quero aqui, nessa noite, o meu objetivo é, pela palavra de Deus, liberar sobre a tua vida uma fome insaciável pela presença de Deus. Eu creio que na tua casa, na tua família, na tua história, na tua convivência familiar, transformações vão se passar, porque você é alguém que vai ter fome da presença de Deus. A sua fome pela presença de Deus vai aumentar nesses dias. Alguém diz amém? Amém. 1 Crônicas 13, 7. Veja o que a palavra de Deus diz. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Essa história é bastante conhecida porque quando a arca foi tirada da casa de Abinadab, dois homens, Uzá e Aiô, eles transportavam a arca em cima de um carro. E aí, por aquele carro passar numa estrada acidentada, a arca balançou e quando ia cair, um deles botou a mão e morreu fulminado, porque não era para colocar a mão na arca. O texto que nós lemos aqui no verso 7 vai mostrar que eles guiavam a arca. A arca estava sendo guiada. Eles conduziam a arca. Quando na verdade o papel de uma pessoa que anda com Deus não é guiar a presença de Deus. O papel de alguém que anda na presença de Deus é ser guiado por essa presença. Aleluia. Eu não guio a presença. A presença de Deus é que me guia. Quando eu olho para Uzá e Aiô, aonde eles erraram? Eles tentaram guiar algo que é incontrolável. Eles tentaram controlar algo que era incontrolável. Eles tentaram, de alguma forma, padronizar algo que não tinha como se padronizar, porque a presença de Deus ninguém governa. A presença de Deus ninguém controla. E essa presença de Deus, ela é num ambiente muito bem-vinda, em outros ambientes ela é rejeitada. Por isso que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. E por isso que ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom e mudou a história daquela família. A pergunta que nós queremos fazer nessa noite é muito simples. Qual é o nível de valorização que nós damos para a presença de Deus? Qual é o nível de importância que nós damos para a presença de Deus? E para ajudar a nossa resposta, eu quero te convidar a lembrar de João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A palavra diz que em determinado momento os discípulos de Jesus saem de perto dele e vão até a cidade buscar comida. E quando eles voltam, eles trazem comida para Jesus e dizem para ele: come, mestre. E no verso 32 do capítulo 4 de João, Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês ainda não conhecem. Aleluia. Os discípulos perguntam uns para os outros: será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém já nos antecipou e trouxe comida para Jesus? E Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu tenho fome em cumprir a vontade do meu Pai. Eu tenho fome em estabelecer os céus aqui na terra. Eu tenho fome em que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela já é feita lá nos céus. Aleluia. Jesus tinha fome pela presença de Deus, tinha fome pela vontade de Deus. E a pergunta que cabe para nós é muito simples: e nós, irmãos?
Qual o nível de fome que nós temos? Qual o nível de desejo em cumprir a vontade de Deus nas nossas famílias? Abinadab, 20 anos com a arca e nada aconteceu. Uzá, 3 meses, Obed-Edom, 3 meses com a arca e viveu uma transformação radical na sua família. A boa notícia que eu tenho, Deus tem um alimento para nós aqui nessa noite. Se você veio com fome, se prepare, há um banquete espiritual para nós aqui. Há uma mesa posta. Jesus, ele afirmou que ele é o pão vivo que desce dos céus. E esse pão está disponível aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Agora preste atenção em algo. Se não há fome, não há alimento. Se não há fome, eu desprezo a comida que está na mesa. Se eu não estou com fome, eu olho para aquilo. Eu tive Covid. E já estou recuperado. Você dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque falar de Covid hoje dá um susto, né? Então, preste atenção em algo. Uma das coisas que eu perdi foi o paladar. Gente, tudo que eu comia parecia isopor. Tinha gosto de isopor. Era horrível. Eu comia para cumprir tabela. Só que depois do meu tempo de tratamento, foi voltando o meu paladar. E como eu aprendi a apreciar o sabor da comida novamente. Como é gostoso você comer com gosto. Fala a verdade. Você pegar a refeição e saborear e comer com gosto, com fome e saboreando ela. E quando eu olho para a presença de Deus, irmãos, nós precisamos aprender a saborear a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus é extraordinária. Pastor, por que alguns não saboreiam e não apreciam essa presença? Porque não valorizam ela. Como Abinadab não valorizou. Porque algumas famílias, ao invés de viverem a presença de Deus, a presença para ajudar a resolver os conflitos, a presença para trazer cura, restauração, reconciliação, liberação de perdão. Por que algumas famílias não experimentam? Porque a presença de Deus não está sendo valorizada, não está sendo desfrutada, não está sendo bem-vinda. Você pode dizer comigo, eu preciso aprender a saborear a presença de Deus. Jesus ensinando no Sermão da Montanha, ele disse, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala ao teu pai, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Tenha um momento de intimidade com Ele. Tenha um momento saboreando a presença dEle. Quando uma pessoa tem fome pela presença de Deus, ela vive transformação. E ela percebe a transformação no ambiente que ela está. Essa pessoa que tem fome, ela começa a ter atitudes desconhecidas. Porque alguém com fome tem desespero em descobrir mais da presença de Deus. Eu quero te mostrar alguém na Bíblia, no Novo Testamento, que tinha fome por essa presença. E esse alguém é Paulo. Abra comigo Colossenses capítulo 1. E eu quero te mostrar isso aqui. Colossenses capítulo 1 e verso 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora, diga comigo, agora foi manifestado aos seus santos. Diga comigo, foi manifestado a mim. Verso 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E o mistério, segundo Paulo, é Cristo em vós, em nós. Cristo em vós, diz a palavra, é a esperança da glória.
Querida igreja, num tempo onde falta esperança nas pessoas, a nossa esperança se chama Jesus Cristo. E Jesus em nós promove uma esperança, não só para nós, mas para esse ambiente tão precioso que é a família. Cristo em nós produz essa esperança e isso sacia a nossa fome. Há uma fome, há uma sede por Deus em nós, que só pode ser preenchida por alguém do tamanho de Jesus. E é isso que Ele quer fazer, Cristo em nós, se manifestar, se tornar conhecido a todos nós, e é isso que Paulo mostra aqui. Paulo tinha essa consciência. O que é que acontece quando a fome por Deus é ativada em nós? Quando a fome por Deus ela é despertada em nós, acontecem duas coisas. Número 1, a nossa visão muda. Número 2, a fome pela presença de Deus faz essa presença de Deus se manifestar na minha vida e na minha família. Então preste atenção nisso. Em primeiro lugar, a nossa visão muda quando nós temos fome pela presença de Deus. A nossa fome pela presença vai alterar a forma como enxergamos a nossa realidade. Nesse mesmo texto de João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente vai ver Jesus falando sobre algo, sobre uma realidade que os discípulos não estavam vendo. Em João 4,35, Jesus fala: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo, a colheita já está pronta. Levante as vossas cabeças e vocês verão os campos brancos, prontos para a colheita. Veja, a fome pela presença de Deus que Jesus anunciou, a fome em cumprir a vontade de Deus que Jesus anunciou, fazia ele ter uma visão diferente da realidade. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Algo muito prático. Quando você tem fome e sede pela presença de Deus, a sua visão sobre a sua família muda. Muda. Sabe aquela pessoa que você enxergava como contendeiro? A sua fome e sede pela presença de Deus vai te ajudar a enxergar aquela pessoa de uma outra forma. Sabe aquela pessoa que você acha que ela não merecia o seu perdão? A sua fome e sede pela presença de Deus vai fazer você entender que você também não merecia o perdão de Deus através de Jesus, mas mesmo assim Ele te perdoou. Quando temos fome e sede pela presença de Deus, a nossa visão se abre. A nossa forma de encarar a nossa realidade muda. E uma das coisas que Deus está fazendo é isso. O Senhor está ajustando a nossa visão nesses dias. Alguém diz amém para isso? Amém. Precisamos ter uma visão alinhada com a visão de Jesus. Glória a Deus. Uma visão alinhada. Precisamos ter uma visão que os campos estão brancos e que as pessoas querem mais da presença de Deus. Aleluia. Sobretudo na sua família. Nós oramos agora há pouco. E eu tenho certeza que muitos de vocês incluíram pessoas da sua família na oração. E sabe o que eu fico pensando? Como é importante a gente se movimentar em oração pelas pessoas, porque quando oramos por familiares, o nosso coração, a gente se move em compaixão na direção deles. E algo muda. A presença de Deus traz mudanças no ambiente familiar. E essa presença também atrai a manifestação de Deus a esse ambiente. Eu quero mostrar a vocês o Salmos 42, verso 1 e 2. Abra comigo, Salmos 42, verso 1 e 2. Este era um homem faminto pela presença de Deus. E ele chegou a dizer: como o servo anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como o servo anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como um animal que vive no deserto, que não vê a hora de saciar sua sede na água. Esse salmista disse: a nossa alma também tem sede de ti. Versículo 2. Salmos 42 e verso 2. A minha alma, você pode ler isso? 1, 2, 3. A minha alma
tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Alguém sedento? Aleluia. Alguém faminto? Quando é que essa presença de Deus vai se manifestar aqui? Quando é que eu vou ter um contato mais íntimo com essa presença de Deus? Eu lembro de Jó, quando no início da sua vida, ele viveu perdas terríveis. Perdeu filhos, perdeu patrimônio, perdeu muitas coisas, perdeu servos, perdeu muitas coisas. E no final do livro de Jó, o Jó chega a dizer, depois de viver uma experiência de profundo aprendizado com Deus, ele disse, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus quer que os nossos olhos contemplem a presença dEle. A presença de Deus vai gerar transformações no nosso ambiente familiar. Alguém diz amém para isso? Amém. A presença de Deus vai promover transformações profundas na nossa família. Eu não sei o que você pensa, irmãos, mas nessa época de pandemia, onde muitas pessoas estão questionando o fato das famílias estarem dentro de casa. Nesse tempo de pandemia, eu só tenho bênçãos para contar. Aleluia. Eu tenho um filho de 17 anos. O meu relacionamento com a minha esposa melhorou. O meu relacionamento com o meu filho melhorou. A minha forma de planejar e enxergar a vida melhoraram. Glória a Deus. Por que melhorou? Porque Deus promoveu uma experiência. Ouça, este tempo que você está em casa e com mais contato com aqueles que são mais próximos de você, é uma oportunidade que Deus quer usar para manifestar a presença dEle lá. Aleluia. A presença de Deus vai se manifestar na tua vida e na tua família. Pastor, mas essa presença, eu já não tenho mais fome e sede dela. Pastor, eu perdi literalmente o primeiro amor. O meu desejo pela oração, pela palavra, por amar, por perdoar, por servir as pessoas, as frustrações que eu acumulei ao longo da vida me fazem não querer mais isso. Eu perdi a fome, eu perdi a sede. Se essa é a tua condição nessa noite, existem 3 coisas que você precisa considerar. Número 1, o pecado inibe a nossa fome por Deus. Se o problema é pecado, a palavra em 1 João vai dizer que quem diz que não peca é mentiroso e não tem a verdade com ele. Mas essa mesma palavra diz que nós temos um advogado diante de Deus Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele perdoa os nossos pecados e nos limpa de toda iniquidade. Então, se o problema é pecado, solução, se arrependa. Apocalipse 2:5, Jesus dizendo à igreja de Éfeso, diz, lembra-te de onde caístes, arrependa-se e volte às práticas do primeiro amor. Então, se não há fome, se o pecado está inibindo a fome, é tempo de se arrepender. Em segundo lugar, a importância do arrependimento é porque o arrependimento restaura a fome e a sede pela presença de Deus. Uma pessoa arrependida, irmãos, ela passa a ter fome de novo. Ela quer mais da presença de Deus de novo. Ela busca a presença de Deus, como a gente leu nesse salmo, dizendo, Senhor, eu tenho sede de Ti. Senhor, eu preciso da Tua face. Eu preciso contemplar, desfrutar, saborear a Tua presença na minha vida. Oh, aleluia. Eu preciso disso. Em terceiro lugar, se a gente não está com fome, Deus é capaz de gerar fome em nós. Em Filipenses 2:13 diz que em Deus está o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus é que a gente tenha fome por Ele. É vontade de Deus que a igreja seja faminta por Ele.
Então pode ter certeza que esta vontade Ele executa entre nós aqui nessa noite. Alguém diz amém? Ele executa entre nós. A sua boa vontade está operante. O que Deus pede de nós não é nada complicado. O que Ele pede de nós sempre será menor e mais simples do que aquilo que Ele concede para nós. Eu costumo ouvir pessoas lá na igreja, pastor, dizendo assim: puxa, pastor, como é difícil andar com Deus. Eu falo para as pessoas: difícil é andar com o diabo. Difícil é ficar comendo um pão que o diabo amassou. Isso é difícil. A vida com Deus não é difícil. A vida com Deus, ela gera em nós uma relação de dependência. Olha que interessante. Quantos aqui, eu já vivi essa experiência e acredito que muitos viveram. Quantos aqui, quando eram crianças e tiveram seus pais, quando chegava próximo do dia dos pais, o pai te dava um dinheiro e você ia lá, comprava um presentinho, o pai entregava todo felizinho. Aqui, pai, o presente. Aí o pai recebia, né? Com educação, gentileza, amor, acolhimento. Mas na verdade, quem bancou aquele presente? Quem foi? O próprio pai. O próprio pai. Irmãos, a gente diante de Deus é isso. Tudo que a gente faz para Ele, Ele já bancou primeiro para nós. Aleluia. A palavra de João vai dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só entregamos porque Ele primeiro fez uma entrega por nós. A presença de Deus é uma entrega, é uma concessão de Deus para a igreja. Nós precisamos tomar posse disso. Querido, a presença de Deus vai te abençoar por onde você for. O pastor leu aqui Deuteronômio. Mas essas bênçãos vão começar lá na sua casa, lá na sua família, lá onde você mora. É lá que vai começar. Pastor, então qual é o princípio para ter fome? O princípio para ter fome é querer. O texto de Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me obedecerdes, vocês comerão do melhor dessa terra. O texto vai dizer: se quiser. Sabe por que se quiser? Tem gente que não quer, irmão. Tem gente que não quer. Papai, dessa maneira. Abinadab ficou 20 anos com a presença de Deus na casa dele e nada aconteceu. Aleluia. Porque ele não quis. Aleluia. Obed-Edom ficou 3 meses com a presença de Deus na casa dele e foi suficiente para promover uma transformação profunda. A presença de Deus gera transformação, igreja. Obrigado, Pai. A presença de Deus faz o que nós não podemos fazer. E eu quero te convidar nessa noite a buscar um pouco mais dessa presença. Eu quero orar com você. Se você puder, se coloque de pé. Nós queremos orar. Pastor, eu vou aproveitar esses minutos que me restam para a gente orar, buscando a presença de Deus. Amém.